O que une Mbappé, Haaland e Ronaldo? O fato de eles terem marcado mais de 50 gols em 2023, mas não apenas isso, todos eles pelo menos uma vez erraram chutes em um gol vazio este ano. Sim, até os melhores dos melhores não estão imunes a isso. Este vídeo destaca os momentos mais terríveis, inexplicáveis e até engraçados em que jogadores erraram gols vazios em 2023. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. E o aniversariante mais recente inicia este vídeo, Kylian Mbappé. Em 2023, o francês falhou em marcar pelo menos 2 vezes em gols vazios. Vamos começar com o episódio mais inexplicável. Tudo começou perfeito. Kylian pegou a bola no meio do campo, driblou elegantemente o adversário e em seguida o goleiro. Mas algo incompreensível aconteceu. Ele não conseguiu acertar o gol vazio. Kylian deu um chute tão forte que a bola simplesmente sobrevoou o travessão e se dirigiu para as arquibancadas do Rennes. Vale mencionar que Mbappé já estava há 4 jogos sem marcando a pior sequência para o francês nos últimos 2 anos. Agora vamos para o jogo contra o Borussia. Mbappé recebeu um passe perfeito do companheiro, driblou o goleiro e estava prestes a balançar as redes vazias. Mas após o seu chute, algo incrível aconteceu com Niklas Süle, que em um salto espetacular tirou a bola diretamente da linha do gol. Apesar do chute ter sido bastante incerto, esse episódio não parece tão surpreendente como na partida contra o Rennes, tudo graças ao defensor do Borussia. A propósito, esse momento poderia ter custado ao PSG a passagem para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas tudo correu bem. Sem Darwin Núñez é impossível imaginar este vídeo. Primeiro temos um erro de Darwin em um jogo da Europa League contra o Toulouse, mas lá ele calculou tudo e deu uma assistência excelente com a ajuda do ricochete na trave para Gravenberch. E agora voamos para a pequena cidade de Luton, minuto 71. Placar em 0-0. Um gol é urgentemente necessário. Arnold cruza para Salah e Mohamed ligeiramente desvia para Núñez, que simplesmente precisa acertar o gol de 7 metros de distância. Mas por algum milagre, Darwin lança a bola para algum lugar no céu, fazendo com que ela quase ultrapassasse o pequeno estádio. Darwin aparentemente sorriu após seu erro, enquanto Jürgen Klopp estava gritando com seu pupilo. Naquela partida, o Liverpool não conseguiu vencer o modesto Luton, escapando por pouco da derrota nos últimos segundos do jogo. Agora é a vez de Haaland. Em 3 de dezembro, o Tottenham visitou o City aos 13 minutos. A bola acabou nos pés de Erling. O norueguês deveria ter marcado nas redes vazias do Tottenham, mas de alguma forma incrível chutou um pouco à direita da trave e o episódio terminou em nada. O erro foi tão inesperado e misterioso que Erling imediatamente levou as mãos ao rosto e depois a cabeça, saindo desapontado da área do adversário. Agora todos estão pensando: onde está o erro no jogo contra o Liverpool? Bem, não esqueçamos que estamos falando especificamente sobre o ano de 2023. E a famosa falha de Erling aconteceu em julho de 2022. Em março de 2023, a Argentina derrotou o Curaçao por 7-0, mas Lautaro Martínez decidiu lembrar aos torcedores da seleção argentina por que Julián Álvares o colocou no banco durante a Copa do Mundo só com 22 anos. Lionel Messi escapou habilmente do defensor de Curaçao e fez um passe perfeito para Lautaro Martínez em direção ao gol vazio. Mas o atacante não apenas errou o alvo, ele nem sequer conseguiu posicionar corretamente o pé, fazendo a bola bater em seu calcanhar. E um momento depois o goleiro segurou a bola em suas mãos. Isso aconteceu literalmente 2 minutos após o início do jogo. E o mais engraçado é que no final Lautaro não marcou nenhum gol dos 7 naquele confronto. Cristiano Ronaldo também não é perfeito. E em setembro, no jogo contra Al Ahly, ele se viu em uma situação estranha. Anderson Talisca deu um passe incrível na direção de Cristiano, mas o português de uma maneira atípica. Para ele não marcou o gol, já que a bola, após o chute de Ronaldo, bateu na trave do gol do Al Ahly. Não é tão comum ver momentos como esse com Ronaldo, o que é confirmado pela reação do português. O pobre Cris não conseguia acreditar no que aconteceu, levando um tempo considerável para processar tudo. Felizmente, 3 minutos antes, Ronaldo já havia marcado um gol e o fez em uma situação mais difícil, além das condições de visibilidade limitada devido à neblina no estádio. Mason Mount mudou para o Manchester United, vindo do Chelsea neste verão por 60 milhões de euros, e já na pré-temporada ele deixou os fãs dos Diabos Vermelhos preocupados. Bruno Fernandes fez um passe excelente para Alejandro Garnacho e o argentino rolou para Mount. O defensor do Lens estava no gol, mas sua ajuda não foi necessária, pois o inglês simplesmente chutou a bola com sua perna de apoio e a bola voou
voou pelas costas de Mason. Teoricamente, o defensor na linha poderia ter salvo a equipe, mas Mount nem mesmo conseguiu se posicionar corretamente para chutar. Mal os fãs do Manchester United superaram o erro do novo integrante da equipe quando, alguns minutos depois, outro reforço de verão do Manchester United, André Onana, deixou a bola escapar de um chute que veio diretamente do círculo central dos Red Devils. Agora olhemos para o erro de um jogador da Atalanta, Ademola Lookman. O rapaz simplesmente não conseguiu acertar o gol vazio a meio metro de distância. Era mais difícil não marcar do que marcar, e isso foi exatamente o que Ademola fez. Agora acho que esse sobrenome me soa familiar. É ele mesmo, Lookman, que em novembro de 2020, jogando pelo Fulham, decidiu cobrar um pênalti nos 98 minutos de partida e deu um dos chutes mais desajeitados de cavadinha. A equipe acabou perdendo, e Lookman recebeu críticas do treinador, colegas de equipe e torcedores. Avançando para o jogo mais importante de 2023, a final da Liga dos Campeões entre Inter e Manchester City. E aqui dois momentos incríveis de uma vez. Não, os jogadores não perderam gols feitos, mas há um porém. No minuto 71 a Inter pressionou o gol dos Citizens, e após o cabeceio de Di Marco, a bola atingiu o travessão e Ederson já está caído no gramado. Federico agora vai colocar a bola no gol sem goleiro, mas entra em cena Romelu Lukaku, que heroicamente faz uma defesa e impede seu companheiro de marcar um gol e consequentemente empatar a partida. Já no minuto 88, Lukaku poderia ter marcado um gol, mas acertou perfeitamente em Ederson, e mais uma vez não conseguiu ajudar a Inter a marcar. No final, o City venceu a Liga dos Campeões, e após o jogo, toda a ira recaiu sobre o belga. O mais engraçado é que as chances da Inter apareceram após a saída de Lukaku. Após o jogo, Pep Guardiola decidiu jogar mais lenha na fogueira e afirmou: "Eu venci a Liga dos Campeões porque Romelu Lukaku não marcou de 3 metros. A mesma situação ocorreu naquele infeliz jogo contra a Croácia, quando Lukaku não acertou o gol vazio 3 vezes. E novamente foi após a saída de Lukaku que a equipe começou a criar oportunidades perigosas. Quanto à finalização, isso já é outra questão." Outro excelente atacante, Ciro Immobile, também decidiu se juntar a esse grupo. Em abril de 2023, no jogo contra o Spezia, o atacante italiano não conseguiu posicionar corretamente a perna e, consequentemente, não conseguiu finalizar a jogada de sua equipe com um gol. Um fato interessante é que Ciro está em 3º lugar na lista dos melhores artilheiros da Série A no século XXI. E o mais notório é que ele é o único jogador ativo entre os 10 melhores. O estreante do Chelsea, Nicholas Jackson, também aprontou não se sabe o que no jogo de setembro contra o Nottingham. Após a jogada de Sterling, o atacante senegalês só precisava chutar suavemente a bola, pois o goleiro já estava fora do gol. Mas Nicholas, em vez do esperado gol em um gol vazio, enviou a bola diretamente para as arquibancadas de Stamford Bridge e caiu no gramado de desapontamento ou vergonha. Naquele momento já era 83 minutos, e esse gol teria ajudado o Chelsea a igualar o placar na partida. No entanto, os Pensioners acabaram perdendo em casa para a equipe que mal evitou o rebaixamento na última temporada da Premier League. Richarlison também decidiu não ficar atrás de Nunes e não marcou de 1 metro em um gol vazio contra o Luton, um cruzamento excelente do companheiro. O goleiro já havia ficado e só precisava marcar, mas Richarlison de alguma forma colocou sua perna de forma hesitante e desajeitada, fazendo com que a bola apenas tocasse a ponta de sua chuteira e saltasse para fora do campo dos pés do brasileiro, resultando nos Spurs nem mesmo conquistarem o direito a um escanteio. O episódio poderia ter sido crucial no jogo, já que o Tottenham jogou todo o segundo tempo com um homem a menos. No entanto, o estreante dos Spurs, Mickey van de Ven, marcou o único gol da vitória e muitos esqueceram imediatamente o erro de Richarlison. E sobre quem muitos também esqueceram é Jamie Vardy. Afinal, o Leicester City caiu para a Championship, mas no final de novembro, o velho Vardy registrou um gol claro perdido. Um jogador dos Foxes envia a bola para Jamie, que só precisa se ajustar para marcar, mas em vez do gol básico nas redes vazias, como outros heróis deste vídeo, o inglês enviou a bola direto para as arquibancadas. Você olha para esse erro do Vardy de 36 anos, e então na mente ressurge o lendário e fantástico gol de Jamie contra o Liverpool, marcado naquela temporada campeã pro Leicester em 2015-16. A seleção do Uzbequistão na Copa do Mundo Sub-20 proporcionou aos torcedores um conto de fadas. Eles chegaram às quartas de final do Mundial, derrotando a temida seleção da Inglaterra. Em seguida, teriam que enfrentar os franceses, e o momento mais peculiar do jogo ocorreu no minuto 61. Após um cruzamento de escanteio, o jogador francês Joan Tincrez acertou a trave, mas então deveria ter colocado a bola no canto vazio do gol da seleção do Uzbequistão. Mas o jovem atacante francês de alguma forma não conseguiu acertar o alvo, chutando literalmente a 2 metros do gol. Obviamente isso trouxe alegria aos torcedores do Uzbequistão, mas ainda assim, os franceses levaram a vitória, marcando o único gol aos 83 minutos.
Bem, este é talvez o erro mais engraçado deste ano. O jogador do Leipzig Lois Openda recebeu um passe do adversário do Bayern e então começou um espetáculo circense. Primeiro, nosso coitado não acertou a bola, perdeu de vista a mesma, imediatamente se corrigiu e tentou novamente colocar o projétil no gol vazio, mas desta vez acertou a trave e o episódio foi encerrado. Uma dupla falha em um gol vazio no mesmo lance por um jogador é algo novo. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!